Amém? Vamos ler a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 15, no versos 33 até o 37. Ele diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: Ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: Deixam-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra. Nós queremos, Senhor, te agradecer e queremos pedir que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que não haja impedimento algum, Senhor, para que a tua mensagem seja dita. É o que nós pedimos nessa noite. Amém e amém. Amém, amados. A palavra do Senhor aqui ela vai falar sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus que nós sabemos que foi uma morte muito horrível. E aqui nós sabemos que essa morte na cruz, ela foi planejada pelos persas e pelos romanos, para que fosse uma forma de uma morte mais lenta, que causasse mais sofrimento para aquele que estava sendo condenado. Então, nós sabemos que naquele tempo, antigamente, existiam vários tipos de morte. E existiam as mortes por apedrejamento, por enforcamento, morte por afogamento, morte onde as pessoas eram jogadas dentro de um caldeirão de óleo, óleo quente, morte por espada, morte por decapitação. E a morte na cruz, ela foi idealizada porque havia um problema nessas outras mortes. E qual era? Além do problema, né, de matar o condenado, esses tipos de morte, elas não traziam sofrimento, não traziam de forma lenta um sofrimento gradativo para aqueles que estavam sendo condenados à morte. Então elas eram uma morte muito rápida. E aí eles idealizaram, planejaram esse tipo de morte, a morte na cruz, para que ela fosse causasse mais sofrimento, mais dor para aquele que estava sendo condenado à morte e também para mostrar às outras pessoas, ao povo, quem estava no poder. Então era uma forma de mostrar para o povo quem estava no poder, de trazer uma intimidação, de trazer um medo muito grande, porque as pessoas que assistiam esse tipo de morte, a morte na cruz, elas jamais esqueceriam, elas jamais esqueciam daquela cena que elas assistiam. Então ali elas ficavam intimidadas, ficavam com muito medo e sabiam que esse tipo de morte era horrível, porque existem alguns relatos de alguns estudiosos que esse tipo de morte na cruz levava até 9 dias para o condenado morrer. E aqui o que foi uma grande surpresa, até mesmo na morte de Jesus, foi uma grande surpresa para Pilatos, quando ele soube que Jesus já havia morrido, porque Jesus ele morreu em poucas horas. E o que era uma morte que havia sido planejada para durar dias, para ficar ali num lugar muito alto, onde todos que passavam viam os condenados ali pregados na cruz, ele vindo sabendo que Jesus já havia morrido em questão de horas, né? Mas isso mostra aqui para nós que Jesus ele morreu em poucas horas porque justamente ele sofreu muita dor, um grau muito grande de dor, de sofrimento antes de ser pregado na cruz. A ponto de que quando ele estava andando, porque nós sabemos que o condenado, além de ser condenado à morte de cruz, ele deveria sofrer açoites e depois ele mesmo teria que carregar sua cruz nas costas até o monte, até ali o lugar de morte, o lugar de caveira, que nós sabemos que é Gólgota. E ali, queridos, Jesus, quando ele está sendo mandado para levar a sua cruz, ele não consegue por muito tempo carregar a sua cruz. Ele estava muito enfraquecido devido à grande tortura, grande sofrimento que ele teve, que ele passou ali. Então, ele uma pessoa que passava ali foi chamada para ajudá-lo a carregar a cruz, que foi Simão de Cirene. Então,
Pilatos ficou surpreso quando soube que Jesus já havia morrido, né? E eu quero falar com você aqui exatamente não só da morte de Jesus, que não é um assunto muito bom, muito assim, da gente falar, sabe? De sentir muita vontade de falar, porque a gente traz na memória tudo que Jesus passou, todo o sofrimento, toda a injustiça e tudo por amor de mim e de você, da humanidade. E isso nos constrange, isso nos traz um sentimento de impotência, mas de que hoje nós podemos celebrar, sabe, a ressurreição, mas quando a gente presta atenção para o que Jesus sofreu por amor a nós, isso constrange. E não existe outro Deus se não for esse maravilhoso. E eu queria que você pudesse acompanhar comigo o que Jesus ele fala. O que Jesus ele fala quando ele está ali pregado naquela cruz. Amém? E a gente vai ver isso lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, acompanha na sua Bíblia, quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe? Isso ensina para nós que Jesus ele decidiu perdoar. Jesus ali pregado na cruz, ele preferiu orar, ele preferiu interceder, ele preferiu pedir para o Pai que os perdoassem. Perdoassem quem, amados? Aqueles que estavam ali prendendo, aqueles que estavam ali matando Jesus, sabe? Aquelas pessoas que estavam trazendo grande sofrimento para ele. Era essas pessoas que Jesus pediu a Deus que os perdoasse. Isso nos ensina que nós devemos perdoar. Perdoar seja quem for, seja qual for o tipo de coisa que tenham feito para nós, nós precisamos aprender a decidir a perdoar. Ainda que as pessoas não mereçam, e veja que o nosso perdão, ele deve ser liberado. Ele deve ser liberado para outra pessoa, independente se ela mereça ou não o nosso perdão. Mas nós precisamos entender que nós precisamos perdoar para que nós possamos ser livres verdadeiramente. Amém? Seguir Jesus é seguir isso, é seguir os passos de Jesus. É aprender com os passos de Jesus, é aprender com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. E aqui ele nos ensina a perdoar. Seja quem for, quem te feriu, quem fez mal para você, seja quem for, seja qual for a injustiça que praticaram contra a sua vida, prefira perdoar, prefira orar, prefira clamar por essa pessoa, prefira pedir perdão, prefira perdoar, liberar perdão, para que você tenha liberdade em Cristo. Amém? Aí continua ensinando para nós, também Lucas, no capítulo 23, no verso 43, quando ele diz para aqueles dois... Lembra que existia dois ladrões que estavam ali sendo condenados à morte também, pregado de um lado e do outro de Jesus? Pois é, eles no início começaram também a falar de Jesus, mas um deles viu, se arrependeu, pediu misericórdia, pediu perdão, pediu para que ele livrasse. E ele disse, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para ele, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Exatamente essas foram as palavras que Jesus disse. Nós sabemos disso de cor salteado muitas vezes. Mas aqui eu quero dizer para você que Jesus ali pregado naquela cruz, ele conseguiu gerar esperança. Ele conseguiu levar esperança para as pessoas que estavam passando pelo mesmo sofrimento que ele, as pessoas que estavam ali pregado, as pessoas que estavam recebendo a condenação de morte, a mesma condenação de morte que ele, sabe? Você ainda pode ser um agente daquela pessoa que pode levar esperança para as pessoas que estão dentro da sua casa, aquelas pessoas que estão ali, sabe, passando por essas situações, que estão inclusas, que não podem sair, sabe, que estão vivendo tudo isso que está acontecendo, que estão acompanhando tudo que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Você pode ser o agente de esperança na vida dessa pessoa. Se você preferir, se você levar a palavra de Deus, ela gera esperança. Você pode dizer, eu não sei falar, eu não sei como fazer. Você não precisa, sabe? Deus, ele que vai capacitar você. É Deus que vai colocar uma palavra na sua boca. É Deus que vai dizer, mas você pode dizer assim, Luana, eu não posso sair de casa. A gente não pode sair de casa, a gente não pode abraçar, a gente não pode, sabe, cumprimentar. Mas você tem as redes sociais, você tem a internet, você tem hoje, sabe, a gente tem um leque de opções para poder fazer com que a palavra de Deus, ela invada os corações e as casas. Esse meio que a gente está aqui é
Isso aqui não é impedimento, pelo contrário, isso facilita para que a mensagem do Senhor ela seja propagada. E nós podemos fazer isso, queridos. Nós podemos gerar esperança a partir da nossa casa, da nossa família. E nós podemos levar a esperança, que é a palavra de Deus, para aquelas outras pessoas que não estão conosco. Então você pode levar uma mensagem para a pessoa, mandar uma mensagem de WhatsApp, sabe, falando da palavra de Deus, dizendo o quanto Deus é maravilhoso, que Ele é bom, sabe, falando, gerando esperança de vida, de algo melhor, porque o nosso Senhor, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Assim como Ele teve misericórdia daquele ladrão que se arrependeu, Deus, Ele tem misericórdia por nós. Amém? Ele tem misericórdia da nossa vida, da sua vida, da vida dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus parentes. Então, ao invés de você levar uma palavra dura, prefira levar uma palavra de esperança para aqueles que precisam. Sabe, você pode estar ali vivendo esse momento de aflição, de tormenta, e você dizer, achar que não, sabe, que não tem como você levar uma palavra de esperança. Mas você pode, porque Jesus ali pregado, tendo sofrimento, sofrendo, morrendo, Ele levou palavra de esperança. Ele levou. Amém? Aqui em João 19, 27, Jesus ele continuou ensinando para nós, quando ele disse lá para aquele discípulo, olha, aí está a sua mãe. Jesus sangrando, Jesus morrendo, Jesus pregado naquela cruz, ele conseguiu ainda assim olhar para sua família e se preocupar com ela. Ele olhou e viu sua mãe. Ele, como filho primogênito, ele se preocupou com a sua mãe. Quem vai cuidar dela? E ele disse, olha, aí está a sua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo, ele pegou aquela mulher e levou ela para sua família. A partir dali, ela passou a ser da mesma família que aquele discípulo amado. Então, queridos, Jesus, ele ensina para nós que não existe circunstância, não existe cenário, o pior que seja, para que nós possamos continuar sendo responsáveis. Então, prefira continuar tendo responsabilidade, agindo de forma correta, buscando ao Senhor. Não se vitimize, não se tranque naquele, sabe, nesse cenário que está acontecendo. Ah, eu não posso sair. Ah, eu não consigo. Ah, não sei o que, sabe? Não use justificativas para você continuar sendo responsável dentro da sua casa, no meio da sua família, na sua vida com Deus, no seu ministério, no seu trabalho, sabe? Não se exima dessa responsabilidade de ser um servo do Senhor. Amém? Não se exima da sua responsabilidade, em nome de Jesus. Aí ele continua ensinando pra gente, ainda lá em João 19, no versos 28, ele vai dizer, tenho sede. Sabe, é muito fácil a gente dizer assim, Jesus conseguiu perdoar, Jesus conseguiu levar uma palavra de esperança, Jesus continuou sendo responsável porque ele era Deus. Não, mas aqui ele mostra a sua humanidade. Jesus, ele continuou sendo homem, mesmo sendo filho de Deus, que veio a essa terra, mas ele foi pregado na cruz, mas ele estava pregado na cruz sendo homem. Aqui ele mostra a sua humanidade, a sua necessidade, a sua fragilidade. Qual foi? Sentiu sede. Ele sentiu sede. O que você tem sentido? De repente a sua fragilidade nesse tempo seja a tristeza, seja a dor, seja a angústia, seja o desespero de ficar trancafiado numa casa, de não poder sair. Sabe, qual é a sua fragilidade? Não é errado você sentir medo, não é errado você sentir angustiado, você se sentir oprimido, sabe, desesperado de não poder sair, não é errado. O que vai fazer diferença é o que você vai, a forma que você vai reagir a partir disso. É você chegar diante do Senhor e dizer, confessar, olha, a minha fragilidade é isso. Mas nós não podemos tomar essa nossa fragilidade, seja qual ela for, e nos colocar ali para sentar, para beber o vinagre. Porque isso vai fazer ainda pior para nós. Nós vamos sentir mais sede. Isso não pode, sabe? A nossa fragilidade não pode nos levar a sentar à mesa de escarnecedores, a deixar a nossa fé em Cristo ser abalada, a esmurecer, sabe? A ficar morna, não pelo contrário.
Pelo contrário, nós precisamos buscar ainda mais a presença de Deus, nos achegar ainda mais até o Senhor, porque só Ele pode mudar tudo isso. Só Ele pode pegar tudo isso que nós estamos passando, toda a nossa fragilidade, e fazer a gente ter paz e nos ensinar. Amém? Aí continua em Mateus 27, no verso 46, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, aqui tem dois sentidos, e um deles ele diz que Jesus ele deu um grito de dor. Um grito de dor, de poder naquele momento ver Jesus ali, ver Deus virando as costas para ele, sabe, naquele momento, porque Jesus ele estava ali, sobre ele todos os nossos pecados, e Deus sendo santo, não podendo olhar para o Filho. E aí, queridos, eu quero dizer para você que o outro sentido que dá a essa frase de Jesus é dizendo que chegou ao fim, acabou. Sabe? Acabou, é que tá acabando, tá chegando ao fim. Então, nesse momento que você tá passando por essas situações, o que você tem gritado? O que você tem dito? Qual tem sido o seu grito? De não aguento mais? De acabou, sabe? Acabou porque acabou a minha vida, eu não aguento. O que tem sido? Qual tem sido a sua forma, o seu grito? Em nome de Jesus, aguente firme. É isso que Deus está dizendo para nós, porque Jesus ele estava ali, estava a ponto de chegar ao fim, estava acabando tudo aquilo. No verso em João, lá no capítulo 19, no versos 30, ele grita. Veja que aqui em Mateus 27, 46, quando ele diz Deus meu, por que me desamparaste? Ele está pronunciando o seu sacrifício. Mas aqui em João 19, 30, ele grita, está consumado. Está consumado. Ou seja, a obra está completa. Acabou. Você foi aprovado, exatamente isso. É quando você faz uma prova e você se vê ali aprovado. É isso que Jesus ele fala. Ele grita, está consumado. Sabe? Hoje nós podemos dizer que está consumado. Acabou, está consumado. Nós podemos ter salvação na nossa casa. Nós podemos ver a salvação na nossa vida. Ainda que nós não consigamos ver muitas coisas nas nossas vidas acontecendo, mas nós podemos crer em Jesus, que está consumado. Deus ele vai levantar a nossa vida. Está consumado, está salvo. Deus ele vai mudar a nossa história. Deus ele vai fazer ressuscitar sonhos em nossas vidas. Deus ele vai fazer ressuscitar o nosso ministério. Deus ele vai fazer ressuscitar o nosso trabalho. Aquele desemprego, Deus ele vai ressuscitar. Deus ele pode todas as coisas, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Você só precisa crer, você só precisa acreditar nesse Deus vivo que reina e reina eternamente. Amém? Aqui em Lucas, no capítulo 23, no versos 46, ele vai dizer as seguintes palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, amados, aqui nesse momento, Jesus ele venceu a cruz. Jesus ele venceu a cruz. E tudo aquilo que a cruz significava para a humanidade, Jesus ele venceu. Um tempo depois ainda continuou tendo essas mortes. Mas hoje nós podemos ver uma outra fama da cruz. E não é mais de morte, mas é a vitória sobre a morte. Jesus foi aquele que venceu a morte. Jesus foi aquele que venceu a cruz. E ele venceu por amor de mim e de você. Eu quero dizer para você que Jesus ele venceu. E hoje você e eu podemos perguntar. Podemos perguntar para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Nós podemos perguntar isso hoje. Sabe, a morte ela foi tragada pela vida. E Jesus ele fez isso. O que Jesus ele nos ensina? O que Jesus ele nos ensina?
é que o propósito de Deus, ele deve ser maior do que a dor que eu e você venhamos sentir. Então, em nome de Jesus, eu quero nessa hora que você feche os seus olhos. Eu quero convidar você a louvar o Senhor e adorar o Senhor. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos e que você consiga sentir o Espírito Santo. Que não só nós aqui nesse momento, mas que você venha sentir o Espírito Santo, ele falando com você. O que você tem dito nesse momento de dor, nesse momento de aflição? O que você tem dito diante das situações? Você tem preferido perdoar? Você tem preferido gerar esperança, levar a palavra de esperança? Nesse momento difícil, o que você tem feito? Você tem se eximido das suas responsabilidades ou não? Você tem preferido se tornar responsável, não usar justificativa? Você tem reconhecido as suas fraquezas, as suas necessidades? Em nome de Jesus, eu quero te convidar a orar, de olhos fechados, e deixa o Senhor falar com você, em nome de Jesus.